Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Álvaro Dias, ele que é líder do Partido Verde aqui no Senado Federal e que esteve no plenário da Casa repercutindo as informações que desde ontem abalam o cenário político brasileiro com as delações dos sócios da JBS. Senador, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. O senhor, que é um agente da história política desse país há alguns anos, imagino que veja nesse momento um momento ímpar, né? Acho que o Brasil não tem registro de uma situação como a que vivemos agora. E se sim, diante dessa peculiaridade, como fica o papel do Congresso e do Senado Federal? Olha, nunca houve. Não há essa hipótese de comparação com qualquer outro momento vivido pelo Brasil. É uma tragédia moral e política, um impasse de profundidade, sem alternativas visíveis. Né? É claro que o papel do Congresso Nacional é preponderante agora, para encontrar uma solução exatamente em entendimento com os outros poderes. Mas a indagação que se faz, e o Congresso Nacional está habilitado a tal, tem autoridade política e moral nesse momento para conduzir esse processo, com tantos investigados nas duas casas e as principais funções exercitadas exatamente por aqueles que também estão sendo investigados, sem pré-julgamento algum, mas há investigação em curso, não é? E é evidente que isso retira a autoridade política e moral para a condução do processo. Então é um momento dramático que vive a política nacional. Evidentemente as consequências alcançam a população do país e nós temos que, com muita franqueza, né, dizer o que é a alternativa nesse momento. E aí a primeira reação é de uma aparente paralisia, tudo fica em suspenso num primeiro momento. A gente vê, por exemplo, na economia, já tivemos as primeiras reações, a Bolsa de São Paulo abriu, fechou em menos de uma hora de funcionamento, setor produtivo ou financeiro, não sei, pede uma possibilidade de blindagem da atividade econômica em relação à política. O senhor acha que esse descolamento é possível e talvez aí sim a participação do Congresso seja importante, né? É inevitável que as consequências sejam também visíveis na economia e é fundamental conter esse processo erosivo, né? A economia não pode se debilitar ainda mais em função da crise política. Então, o que eu imagino seja o ideal nesse momento? A renúncia do presidente da República. Olha, o que se viu foi algo inusitado. Em meio à Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato em curso e o presidente da República participando de um ato delituoso, que diz respeito, inclusive, à obstrução da justiça, tentativa de obstruir a justiça. É evidente que cabe a ele agora um pedido de perdão ao país e a sua renúncia para facilitar as coisas. É óbvio que isso não é a pena, não é a responsabilização criminal que se exige, mas é uma solução política para que o país volte a andar. E a consequência da não renúncia, porque fica difícil acreditar na renúncia, né? Diante dos fatos, o mandato é um guarda-chuva protetor, porque tem o foro privilegiado que nós queremos acabar, não é? Mas ele está aí presente para proteger as autoridades. Aliás, essa casa estava votando a sua proposta de emenda à Constituição em segundo turno, exatamente, não é? No momento em que chegou a notícia, exatamente. Com essa bomba explodiu aqui, nós tivemos que interromper o debate e transferir para a próxima terça-feira. Então, é difícil acreditar na renúncia. Se não ocorre a renúncia, tem que se instaurar o processo de impeachment, que é longo e doloroso. É evidente, nós já tivemos a experiência. A outra alternativa seria o TSE julgar rapidamente essa ação de cassação da chapa Dilma Temer. Ocorre que aí existem também os expedientes recursais, né, que acabam empurrando, protelando. Então, a solução mais rápida seria a renúncia do presidente. É difícil acreditar nela. E se ela ocorresse, nós teríamos que deliberar sobre o modelo de escolha
do presidente, porque a Constituição atual estabelece eleição indireta. É evidente que não agradaria ao povo brasileiro o Congresso Nacional eleger indiretamente o presidente, mesmo que para um mandato tampão. O que se discute é a possibilidade de alterar a Constituição. Então, seria uma alteração constitucional que antecipasse as eleições de 2018. É também uma engenharia complexa, porque vai exigir o cumprimento do regimento com várias votações na Câmara, no Senado, que leva algum tempo, e isso seria importante, neste caso, um entendimento nacional. Aí ainda não dá para oferir como é que está o Congresso Nacional nesse momento. Se, por exemplo, essa solução que o senhor apresenta agora como uma das possibilidades de encaminhamento da situação, por uma votação de uma emenda constitucional que alterasse essa possibilidade de eleição direta agora, já dá para sentir se o Congresso tem essa condição de articulação e de coesão nesse momento? Olha, o Congresso está atordoado, né, em pânico. Então é difícil, nesse primeiro momento, avaliar se há essa possibilidade. Sobretudo em razão do que eu disse antes, que as principais lideranças, presidentes das casas, de comissões, lideranças do governo, são lideranças que também estão sendo investigadas, né? Então sempre há esse impedimento, há o entendimento amplo, mas é preciso tentar separar as coisas e buscar um entendimento para que o Congresso participe de uma solução para esse impasse. Na eventualidade também de uma renúncia, o que se questiona, cabe a alguém investigado assumir a presidência da República? Não é apenas transferir o nome da crise? Aí caberia também desprendimento de quem, estando na linha sucessória, reconhecendo estar sendo investigado, abrir mão desta prerrogativa em favor de outro que possa assumir. E a linha de sucessão, todos sabem, presidência da Câmara, presidência do Senado e depois a presidência do Supremo Tribunal Federal. Senador, o senhor falou no seu pronunciamento agora há pouco no plenário do Senado, comentando essa situação que a gente vive, que qualquer suspeita sobre a Lava Jato agora se dissipa, né? Exatamente. Aquela suspeição inventada de que era uma operação seletiva, que perseguia alguns e protegia outros, essa suspeição caiu por terra, né? Desabou. Não há como sustentar um discurso como esse, né? Então, a Lava Jato é uma operação séria. A Operação Lava Jato reabilita a credibilidade das instituições e tem que ser valorizada desta forma. O que eu disse também nesse pronunciamento ali da tribuna é que é muito importante uma oposição séria, responsável e corajosa. Mas é importante também que governantes ouçam a oposição, tenham olhos para ver, ouvidos para ouvir as denúncias, porque o maior desserviço que se prestou ao povo brasileiro nos últimos anos foi a banalização da corrupção. O governo não quis ouvir as denúncias, éramos poucos denunciando. Mas eu não me lembro ter passado uma semana sequer sem ir para a tribuna do Senado, desde 2005, 2006, para apontar erros, equívocos, desvios, apresentar requerimentos de informações, pedir auditoria ao Tribunal de Contas, encaminhar mandato de segurança ao Supremo para, por exemplo, quebrar o sigilo de operações do BNDES com o exterior, representar junto ao Ministério Público. Só em 2009 eu protocolei 19 representações. Eu perdi a conta de quantas representações protocolei no Ministério Público com denúncias graves nestes últimos anos. Se o governo tivesse adotado providências no devido tempo, na hora exata, certamente nós teríamos reduzido esse prejuízo financeiro do governo brasileiro, do povo brasileiro, nesse assalto sem precedentes, e teríamos evitado essa tragédia política que nós estamos vivendo hoje. Senador, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. É um momento de mudanças tão intensas que o senhor continua convidado a fazer análise da conjuntura conforme as coisas vão
se alterando, não é? Eu agradeço e me coloco à disposição, esse é nosso dever. Muito grata pela sua presença, eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é convidado da TV Senado a fazer sugestões e críticas ao nosso trabalho. Para isso é 0800 61 2211 e uma ligação gratuita. Eu lembro também que é possível você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.